Oi! Olha só, hoje vamos aprender algo novo. E antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de avisar para vocês que estudar português, além de estudar aquela parte gramatical, nós temos uma parte muito importante que é vocês estudarem, então, os gêneros textuais. Qual a importância de você saber os gêneros textuais, conhecer as características dele e os elementos que compõem essa estruturação de determinado gênero? É porque, gente, na hora de interpretar um texto, é essencial vocês terem esse conhecimento. Então, por que, professora, a gente aprender os gêneros textuais? Porque hoje é típico, é comum as interpretações de textos requererem de você, além de entender aquela leitura, quando você conhece as características do gênero, você já dá um passo enorme para você se dar bem, então, na sua atividade interpretativa. Então, vamos lá? E o gênero de hoje, então, é anúncio publicitário. Mas vamos, então, intertextualizar um pouquinho. Olha só. Primeiro ponto. Qual a função dos anúncios publicitários na sociedade? Você já parou para pensar nisso? Porque nós já aprendemos que tudo é texto. E o texto, anúncio publicitário, qual é a função dele? Pense só. Segundo ponto. Você já se sentiu assim, com vontade de comprar algo por influência de um anúncio? Ah, eu quero comprar porque está anunciando, todo mundo tem. E aí? Pense. De quais recursos a publicidade faz uso para seduzir o consumidor? Será que eles fazem de qualquer jeito ou eles têm algo a mais que eles trazem? Você procura analisar criticamente os anúncios publicitários ou se deixa seduzir por suas mensagens e imagens? E aí, gente, é fácil assim? O que leva então a pessoa quais os critérios, as características desses anúncios? Então, olha só, vamos descobrir juntos todas essas o que está por trás de um anúncio publicitário. Vamos lá então? Olha só. Vários textos são de esfera publicitária, que são publicados com uma intenção. Mas eles têm em comum promover uma ideia, às vezes vender um produto ou mostrar algum serviço. Então, alguns critérios que vocês vão então entender que ele é um texto mais informativo, né? E eles apresentam assim uma grande diversidade de estrutura. Vários são os tipos de textos publicitários, mas eles, como vocês podem estar vendo aqui, eles podem ter as suas características próprias. Nós temos primeiro, por exemplo, o folder, o anúncio impresso, o cartaz, o anúncio de televisão, o banner e o outdoor. Todos esses tipos de textos, eles são publicitários, cada qual com suas características. Mas olha só, o folder ele traz mais uma impressão de detalhamento de um determinado produto. O anúncio impresso ele é bastante usado principalmente em revistas, né? O cartaz é muito usado para exposição e deixar em determinados locais. A mesma ideia, nós temos o anúncio de televisão, que enquanto impresso você tem um contato bem direto com ele, na televisão você visualiza aquele produto a ser vendido, eles fazem as propagandas. O banner também é um companheiro ali do cartaz, que enquanto o cartaz são diferentes, também é suporte, enquanto um é papel, o outro é um material mais plastificado. E nós temos o outdoor, quando a pessoa quer chamar mais a atenção. Então, olha só, o anúncio publicitário em si, diferente desses outros, ele tem as suas particularidades. E nós vamos conhecer elas então. A função principal de um anúncio publicitário é a divulgação de produtos e serviços. Então, com certeza, você sempre vai se deparar com alguma coisa que você precisa analisar, né? E sempre coisas mais do lado positivo. Olha só, os elementos, normalmente, todo anúncio publicitário ele vai trazer algo em comum. Independente do assunto a ser tratado, eles vão ter em comum alguns critérios. O título, que é sempre uma frase curta, com o objetivo de causar impacto no leitor. Então, normalmente as letras são grandes, são de outras cores na hora. Então, por quê?
na hora da sua fabricação, pode chamar a atenção do leitor. Nós sempre vamos ter uma imagem, né, ilustrando uma foto, alguma coisa que tem a ver, que vai ligar ao terceiro elemento, que é o texto verbal. Então a imagem vai ter algo em comum com o texto verbal, que são palavras ou frases que acompanham a imagem, trazendo a informação do produto, daquilo que quer ser apresentado, a divulgação que quer ser dada. Então, ressaltando assim as principais características positivas. Então, sempre vai ser algo mostrado como para te induzir o leitor a pensar positivamente sobre o determinado produto. É também a presença do slogan, que é aquela frase que revela a marca, a essência daquele produto, né? Aquela frasezinha chave que onde você vê, ela vai te dar referência àquela marca, que é então o quinto elemento, que é o nome ou símbolo da organização que representa a fabricação daquele anúncio publicitário, como se quem é que mandou fazer, por exemplo. Para tudo isso, é comum vocês encontrarem também, na hora do anúncio publicitário, a intertextualidade. Olha essa palavrona grande, intertextualidade. É então o quê? O que a gente pode falar dela? É a criação de um texto a partir de outro texto. Como assim, professor? Normalmente, as imagens ou a frase, ela vai ter muito relação com alguma coisa, com algum outro assunto, com algum outro conhecimento de mundo. Então, português, você vai trazer o quê? Você vai pegar aquela formalidade e trazer para uma coisa comum do seu dia a dia. Então, sempre você vai ter uma ligação. Não é isso por isso. Não, você vai ter um texto, uma imagem ligada a outro texto. Eles vão fazer referência a alguma coisa que existe e vai trazer para o quê? Para o comum do leitor, porque ele é um texto bem comum, bem popular, o anúncio publicitário. Visto isso, vocês podem então olhar aqui o exemplo que eu vou dar para vocês aqui do Charlie Chaplin. A empresa, tem então Telefônica, ela faz uma propaganda do seu produto, e aí você vê o quê? Vê o Charlie Chaplin, que é um personagem, o principal personagem do cinema, fazendo então o uso desse aparelho. Não deixa a vida para depois, é o título, viu? Que é a letra grande. O texto verbal é o corpo do texto, aquilo que vai te falar detalhes do produto. O slogan, que é aquela frasezinha, né, traz uma frase curta sobre a marca. A marca em si, que é quem é que mandou produzir. E a imagem que intertextualiza a ideia da empresa com a ideia de ser famoso, de se dar bem àquela pessoa que então adquire aquele determinado produto. Então, uniu-se um texto visual de um ator de cinema com a venda de um produto atual. Então, por isso é comum você encontrar o que? Características do anúncio publicitário ser o quê? Uma linguagem coloquial e clara. Você não vai encontrar um vocabulário rebuscado, e sim uma coisa do seu dia a dia, porque já que é tentar convencer o leitor a algo, então ele vai trazer essa linguagem bem mais informal. E sempre o que? Trazendo a relação do texto com a imagem, transmitindo uma ideia, aquela ideia para tentar convencer. Por quê? Porque o convencimento é um terceiro ponto, uma característica encontrada no anúncio publicitário, que é o quê? Persuadir o leitor a adotar um determinado comportamento, que é ou consumir um produto, o anúncio publicitário faz isso, né? Você induz o leitor a comprar algo, quer convencê-lo, a contratar um serviço fazendo a propaganda como foi daquela empresa, ou a aderir à ideia quando vocês querem, para o leitor então firmar aquela visão de que aquela ideia ela deve ser posta em prática. Então são questões, são situações que vocês podem observar que não é um gênero textual difícil de se entender. Ele é apenas então algo do seu cotidiano, bem presente nas suas atividades do dia a dia, no seu conhecimento de mundo, e que deve ser sempre tomado cuidado para a hora que for interpretar um texto e aparecer essa imagem em si, esse tipo de gênero, vocês conhecerem as características, então interpretar bem as perguntas a serem feitas. E para colocar em prática, vocês então agora vão fazer, por favor, a atividade
da página 7 à página 12, na apostila nova, a apostila azul. E um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!